Vamos mergulhar no oceano inesgotável da palavra de Deus, vamos nos alimentar do pão da proposição. Pode jogar já o tema aí, querido? O slide. Marcos capítulo 3. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler a palavra. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão mirrada, ou ressequida, ou atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restituída. Até o versículo 5. Nesta noite nós vamos estudar sobre o seguinte tema: estende a mão. Tema muito simples, extraído aqui da última parte do versículo 5 do Evangelho de Marcos, capítulo 3, quando Jesus disse ao homem: estende a mão. Preste bem atenção. As mãos são por demais essenciais na nossa vida. Se alguém tem qualquer membro do corpo amputado, mas principalmente a mão, ele já é aposentado por invalidez. Porque a mão fala de algumas coisas, dentre elas produtividade. O interessante é que o Evangelho de Lucas vai dizer que a mão que esse homem tinha defeituosa, atrofiada, mirrada, ressequida, era a mão direita, que é a mão da força, a mão do trabalho. Então todo mundo que nasce organicamente normal, nasce com mão. E é muito bom ter mão, né? Segura a Bíblia, pega o garfo e a faca, ajeita o óculos, coça o nariz, né? Coça a cabeça, estende para abençoar, estende para ajudar. Então alguém com uma mão defeituosa, aleijada, atrofiada, espiritualmente falando, é alguém que não pode produzir tanto quanto aquele que está com esse membro do corpo chamado mão normal. Então esse homem, ele não só tinha a mão ressequida, mirrada, atrofiada, mas ele tinha a incapacidade de ser produtivo, porque geralmente, na época de Cristo, o trabalho das pessoas comuns era trabalho agrícola, ou trabalho de carpinteiro, ou pescador. Na época de Cristo, as crianças eram treinadas desde pequenas para o rabinato. Essa história de analfabetismo no meio do judaísmo não é bíblico. A criança era treinada, ela passava pelos 3 estágios da escola teológica, rabínica, talmúdica, porque na cultura judaica, teologia ou Bíblia e atividade social estavam encaixadas. Então a criança fazia o Beit Midrash, Beit Talmud, Beit Zefer, os 3 níveis. E se ela não fosse aprovada para o rabinato, para ser líder, para ser rabino, então ela ia exercer a profissão. Por isso toda criança, além de aprender a Bíblia, ela aprendia uma profissão. E geralmente era profissão manual. Por isso Jesus era carpinteiro.
Por isso os discípulos de Jesus eram pescadores, a grande parte deles. Eles não foram aprovados, não passaram no teste, na prova com o rabino, então eles exerciam a profissão. E esse homem tinha uma grande dificuldade, porque ele não podia produzir, ele não podia estender a mão para levantar alguém caído, a mão mirrada, e geralmente se abençoava com a mão direita. Então a nossa mão é fantástica, né? Porque quando você olha para a sua mão, você não está vendo só pele, dedo, você está vendo a capacidade de produzir, de ajudar e, acima de tudo, de abençoar. Por isso, olha aqui, papai, e as crianças prestem bem atenção, porque se o papai ou a mamãe fizer isso, você vai ter calma, né, criança? Vai ficar tranquilo, que depois você pode sofrer as consequências e vai dizer, botar a culpa em mim, vai dizer que foi o pastor que ensinou. Mas preste atenção, mão não é para dar beliscão, pegar pela orelha e sair arrastando, dar tapa, não, senhor. Eu sou a favor da lei da palmada. É para dar palmada e criança. Não, pastor, não, isso é a favor, isso sou, mas também sou a favor da lei da varada, né? Não é palmada, é varada. A Bíblia manda disciplinar com a vara, não é com a estaca também não, viu? Diz que o pastor César estava pregando e tinha uma mãe sentada assim, o pastor César começou a falar sobre isso. Olha, não usa sua mão para dar beliscão no menino, para bater, usa sandália, aí o menino levantava, apontava assim para a mãe senta aí, menino. Mas esse homem tinha esse defeito, que apontava para uma legião na sua alma, porque ele se sentia rejeitado, inválido, incapacitado de ajudar, de produzir e de abençoar. Mas, queridos, glória a Deus, porque Jesus de Nazaré é aquele que conserta as tortuosidades primeiro no nosso caráter. Então vamos ver aqui a situação desse homem. Nós vamos aprender com a história desse homem algumas verdades que precisam ser práticas na nossa vida. Número 1, a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto, que vai culminar com o milagre da cura desse homem, é que a história é cíclica. Diga comigo, a história é cíclica. Deixa eu ouvir você falar. Olha aí para a tela e repita. De novo. O que é isso, pastor? A história se repete. Cíclica fala de ciclo. Ciclo é algo que começa, termina e começa de novo. É algo que se repete. Onde é que eu aprendo que a história é cíclica? Aí no versículo 1, capítulo 3, verso 1. De novo entrou Jesus na sinagoga. Diga comigo, de novo. Diga, de novo. Preste atenção. A história de Deus não é linear. A história de Deus é cíclica, Deus está sempre repetindo. O texto está dizendo que Jesus foi para a sinagoga de novo naquele sábado. Por quê? Porque no sábado anterior ele já tinha ido. E no outro sábado ele tinha ido de novo. E no outro ele tinha ido de novo. Então Jesus, desde pequenininho, todo sábado, vai para onde Jesus? José e Maria, papai e mamãe vão vir já, mas eu estou indo para onde? Eu vou para a sinagoga. Então eu quero que você saiba que Deus é o Deus que gosta de repetir a história. E cada vez que ele repete a história, o incrível é que ele traz uma novidade na história que ele repete. É a história se repetindo, mas sempre há algo de novidade. Pastor, por que vim todo domingo para o culto? Porque a história se repete. Ah, mas é a mesma coisa, não. Vai haver dias que talvez seja a mesma coisa, mas vai haver dias que você vai chegar e vai dizer, não, eu pensei que seria diferente, porque eu achava que ia ser do mesmo jeito, mas foi algo que aconteceu de forma que eu não esperava. Então, de novo, é por isso, irmãos, que nós temos 4 evangelhos. Para que 4 evangelhos? E 3 são chamados evangelhos sinópticos, um contando, repetindo a história. Em Mateus, esse texto mesmo aqui, essa história está em Mateus, está aqui em Marcos, está em Lucas. Então Deus é o Deus que gosta de repetir as coisas. E Paulo entendeu isso
E Paulo disse para os irmãos de Filipe: meus irmãos, eu não me canso de dizer para você as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Vai para onde? Não, hoje é segunda-feira, e vai para onde? Eu vou pegar o maná de novo, toda manhã. Toda manhã tem que vir aqui de novo, fazer o quê? Pegar o maná. Porque a Bíblia diz que toda manhã, quando o povo de Israel saía da tenda, estava lá o maná fresco, misturado com geada, a comida do céu, a comida dos anjos, mas era todo dia maná. Deus repetia, mas era maná novo. Todo dia era repetindo, mas maná novo. E foi por 40 anos que o povo de Israel não morreu de fome, porque o maná tinha todos os nutrientes, vitaminas, sais minerais que eles precisavam para sobreviver, e Deus sempre repetindo. Então eu quero dizer que o Deus que disse o pão nosso de cada dia é o Deus que nos dá o maná novo de cada dia. É por isso que você tem que ler a Bíblia, e quando terminar de ler a Bíblia, o pastor fala o quê? Lê de novo. Aí lê, no outro ano lê de novo. Todo ano tem um plano de leitura, lendo de novo, porque Deus é o Deus que faz de novo. Amém? É por isso que tem a música: faz de novo o teu povo, clama a ti mais uma vez. É o Deus que repete. Se você for ver a história da igreja, irmãos, a história da igreja é a história de Deus repetindo a história. Você vê o avivamento com Jesus. Aí o povo se incomoda, se acomoda. Vem o Espírito Santo, renova tudo novo, a igreja começa a repetir os milagres que Jesus repetia. Aí a igreja se torna romana, Roma se torna o centro do cristianismo, a igreja se perde por 1500 anos. Deus levanta a reforma protestante. O que é a reforma protestante? É Deus fazendo de novo. Só que na reforma protestante houve um esfriamento. Deus levanta o movimento pietista. O povo piedoso, o que é isso? É Deus fazendo de novo. Aí depois o pietismo esfria. Deus levanta, aí eu não vou contar tudo, levanta o movimento pentecostal, a restauração dos dons do Espírito. O que é isso? É Deus fazendo de novo. Então o religioso não entende isso. O que está preso, formatado, aquela tradição, aquele tradicionalismo engessado que não cabe na Bíblia, não entende. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você veio aqui nesse domingo de novo para ouvir de novo que Deus tem coisas novas na sua vida, porque Jesus de novo está entrando na sinagoga. Dê um aplauso e um grito de vitória. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que a história é cíclica. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que nós aprendemos juntos. Aprendemos juntos. Está aí, versículo 1. De novo entrou Jesus aonde, irmãos? Aonde? Sabe o que quer dizer a palavra sinagoga? Duas palavras gregas. Sim, que quer dizer junto, e agog, que quer dizer aprender. Sinagoga é lugar de aprender junto. A sinagoga foi uma estratégia de Deus, usando o sacerdote Esdras, para o povo judeu manter a cultura bíblica, de estudo da palavra, de oração e de adoração. Por quê? Porque Israel desobedeceu a Deus, pecou, entrou no caminho da idolatria. Em 586 antes de Cristo, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, queimou o templo se acabou. O templo era referência religiosa do povo. E o povo foi para a Babilônia, e passaram 70 anos na Babilônia, e eles não tinham mais templo. Sem templo não tem sacerdote, não tem estudo da palavra, não tem mais cultura bíblica religiosa. Mas Deus levanta no meio da Babilônia, porque Deus tem os seus. Um camarada ousado chamado Esdras, o sacerdote, teólogo, escriba, Esdras. E a história diz que ele começa a pregar no meio da Babilônia. E Esdras começa uma célula e começa a ensinar a Bíblia para o povo, e o movimento vai crescendo.
E essa história chega até Artaxerxes, o rei da época. E Artaxerxes, traga esse Esdras aqui na minha presença. Eu quero falar com esse camarada. E diz a história que em 20 minutos, na frente de Esdras, Artaxerxes estava de joelho, levantando as mãos para o céu e dizendo: eu creio no Deus Yahvé. E Esdras tornou-se o pastor de Artaxerxes. E Esdras pediu a Israel para construir bases de ensino da palavra, sinagogas. E a história diz que Babilônia se encheu de sinagogas. E Esdras começou a pregar para milhares de pessoas. Era babilônico se convertendo, Esdras circuncidando babilônico. As pocícolas se acabaram porque o povo não comia mais carne de porco. A cultura bíblica do Antigo Testamento, né, proibia. E as sinagogas se espalharam e a cultura bíblica perseverou, foi preservada. E o povo não perdeu a identidade de adoradores. E quando Jesus nasce, Jerusalém, Israel, as cidades de Israel, em cada cidade tinha uma sinagoga. As sinagogas estavam espalhadas. E o que fazer na sinagoga? Aprender juntos, porque a palavra sinagoga quer dizer exatamente aprender juntos. Hoje nós estamos vivendo na época que antecede o arrebatamento da igreja, e Jesus está muito mais perto do que a gente imagina. Os sinais já estão aí. E as novidades nocivas estão aí. Né? E é tanta novidade uma existe um fenômeno, tanta besteira, tanta coisa, tanta heresia. E hoje existe um fenômeno que não, há muito tempo é uma novidade na minha época de adolescente. E até de jovem pregador, eu não sabia falar no fenômeno dos desigrejados. Porque ninguém precisa de templo, de igreja, de lugar para se reunir, não. Porque a igreja somos nós. E eu sou crente na minha própria casa. Esse povo quer ser melhor do que Jesus, irmão. Sabe por quê? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, todas as madrugadas, estava pregando no templo. E a Bíblia diz que Jesus nunca deixou de ir para a sinagoga. Lá vai Jesus, vai para onde? Jesus, estou saindo do deserto. E vai para onde? Eu vou para Nazaré. E o que é que vai fazer em Nazaré? Eu vou esperar chegar o dia de sábado. Para quê, Jesus? Eu vou para a sinagoga. E a Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga, pegou o livro, abriu o livro, e Isaías 61, e começou a ler: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, libertar os cativos, trazer vista aos cegos. E depois ele fecha o livro, entrega o livro ao líder da sinagoga e diz: hoje a profecia se cumpriu. Ou seja, Jesus declarou-se Messias baseado num texto bíblico, mas na sinagoga. Jesus era frequentador da sinagoga, irmãos. Aí vem essa novidade, esse povo que não quer ser mentoreado, não quer ser discipulado, não quer ser ajudado, esse povo que se sente dono de si mesmo, do nariz deles, que não precisa de igreja porque não tem pastor, não tem ninguém para me orientar, para me corrigir, eu sou pastor de mim mesmo. Aí eles inventam que o batismo nas águas não existe mais, e inventam essa graça desgraçada de que você pode viver do jeito que você quiser, sem orientação bíblica. O povo quer ser melhor do que os apóstolos, do que Jesus. Está aqui, ó, a Bíblia diz que Jesus foi de novo para a sinagoga, porque Jesus estava ensinando, e o povo junto para aprender. Nós só crescemos juntos. Foi Jesus quem disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi depois que Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito Santo veio, o Pentecoste veio. Em Atos 2, no capítulo 3 de Atos, diz: Pedro e João subiam junto ao templo. Para quê? Se não tem importância o templo. Mas a Bíblia diz, aí Atos 2:42, na formação da igreja, todos os dias no templo e nas casas. Aí Atos capítulo 9, Paulo vai perseguir os crentes, ele vai buscar os crentes nas sinagogas. Aí Paulo se converte. E onde é que Paulo vai pregar? Nas sinagogas. Então essa história de que não precisa de igreja, de templo, de pastor me pastoreando, isso é conversa de Satanás. Isso é gente que não quer ter autoridade, mentoreamento, não quer prestar contas a ninguém. É gente que se rebelou contra o próprio Deus e a palavra.
chamados desigrejados. Porque Jesus está aqui, ó. Jesus estava na sinagoga. E o que é que a gente foi na sinagoga? Sinagoga, juntos, aprender. Por que precisa da sinagoga? Por que precisa de local para se adorar? Se você for ver, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver pontos físicos de reunião, onde as pessoas, por exemplo, no Éden, o Éden era a igreja de Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus vinha no Éden. Havia um portal celestial que unia o Éden ao céu, que a própria palavra Éden é a junção de 3 palavras hebraicas: Ai, Dalet e Nun. Ai, olho, Dalet, porta, Nun, vida, olhando para a porta da vida. Aí depois, eles são expulsos do Éden, então acabou, não tem mais local físico, não. A Bíblia diz que Abel foi oferecer o cordeiro no altar. Então o altar era o lugar lá, geográfico, o ponto de contato espiritual. Aí depois chega Israel no deserto, Deus manda construir o tabernáculo. Depois o tabernáculo se perde, Salomão constrói o templo. Nabucodonosor destrói o templo, Zorobabel restaura o templo perde a sua origem, Jesus está na sinagoga, e o texto está dizendo que Jesus entrou de novo na sinagoga. Olha para o seu irmão, diga: meu irmão, diga, eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós só aprendemos juntos. Então o modelo de culto que nós temos hoje aqui é da sinagoga, irmãos. De se estudar a palavra, de se aprender a palavra, porque ninguém aprende nada sozinho. Quem sabe falar aqui, diga glória a Deus. Agora eu vou perguntar: você sabe o que você sabe falar? Você sabe falar porque alguém te ensinou, meu irmão. Pega um menino recém-nascido, isole ele do mundo. Ele vai crescer um monstro, não vai saber falar, não vai saber se comportar, porque ninguém aprende nada sozinho. Tudo que aprendemos é por herança, pesquisa ou revelação. São essas 3 fontes de ensinamento. Então tem muita gente que quer aprender. Não, eu aprendo, eu sou o meu mestre, eu que ensino. Irmãos, está aqui, Jesus entrou na sinagoga. Para que igreja? Para que culto de domingo? Para que sentado nas cadeiras? Ainda bem que a cadeira aqui é acolchoada, o ar-condicionado, quando não tem muita gente, você fica até com frio aí, quer que o pastor aumente a temperatura. Não, venha de paletó ou de casaco. Eu não vou ficar com calor, eu ficar com calor e você com frio. Não, estou brincando. Mas sinagoga, aprender juntos. A história é cíclica. A segunda lição que nós aprendemos é que juntos nós cresceremos. E a terceira lição, ponto 3, o que é que nós aprendemos aqui com esse homem, que eu vou chegar já nele, viu? O homem da mão ressecada. Uma vez ficou uma discussão no escola dominical, né? Um presbítero ensinando, e o irmão lá, que era o obreiro, sentado. Aí o presbítero dizia assim: é o homem da mão mirrada. Aí ele dizia lá: não, é o homem da mão ressecada. Aí o presidente: não, é o homem da mão mirrada, esse da mão ressecada. E ficou uma luta, só que ressecada e mirrada é a mesma coisa, irmão. Mas escute, a gente vai aprender algumas coisas com esse homem, a gente chega já no homem. Terceira lição que nós aprendemos é que nós estamos sendo monitorados 24 horas. Está no versículo 2, ó. Versículo 1 diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas ou mirradas, que era a mão direita. Estavam observando a Jesus para ver se curaria no sábado, a fim de o acusarem. Jesus estava sendo, diga comigo, observado. Ali estavam os religiosos, o chefe da sinagoga, né? Achava o dono da sinagoga, né? Porque tem alguns líderes que se acham dono da igreja. Que dono da igreja, irmão? Nós somos aqui servos um dos outros. O pastor é o primo inter pares. O que quer dizer isso, pastor? Primo inter pares. O primeiro entre os iguais. Todo mundo igual. Só que existe um nível de autoridade espiritual que requer responsabilidade e serviço.
Hierarquia está na Bíblia. Até no céu tem anjo, arcanjo, serafim, querubim, 24 anciãos e 4 seres viventes. Até na Trindade o princípio da hierarquia está lá. O Filho se submete ao Pai na Trindade e o Filho envia o Espírito Santo. Então note, Cristo se submete ao Pai na economia da salvação e o Espírito Santo é enviado por Jesus. Então, o princípio está na Bíblia, mas veja, os religiosos estavam lá. Eu parece que vejo o chefe da sinagoga, barriga grande, religioso, barbão, talite, zita as franjas de talite longas. Os religiosos estavam lá. Eles queriam aprender com Jesus, porque o texto vai nos dar a entender que Jesus que estava ensinando naquele dia. E eles queriam colocar uma isca para pegar Jesus no que eles chamavam uma deturpação da palavra para condená-lo. Então, por isso a Bíblia diz que eles estavam observando a Jesus. Eu quero que você saiba, você está sendo observado. Nós estamos sendo monitorados 24 horas por dia. Sabe o que é ser monitorado, né? Você vai no carro, mas alguém coloca lá um rastreador. Para onde você vai, o rastreador. O cara está de lá do computador observando sem você saber que está sendo visto. Eu estava lá, vamos trazer, deixa esse homem que sempre vem aqui, vamos ver o homem da mão, tem a mão mirrada, ele cura, vamos ver se ele cura agora no sábado. Então, queridos, a nossa responsabilidade é muito grande. Precisamos ter cuidado com o nosso comportamento, porque quando nós menos esperamos, os olhos do mundo estão em nós. Qualquer pessoa pode fazer tudo, porque treva e treva é treva. Mas se o cristão errar, ele vai ser apontado com 10 dedos, 20 dedos, 30 dedos, porque ele é luz. Não é? Vou contar uma história aqui que vocês vão rir, mas não tem problema não. Diz que tinha um pastor que o maior sonho dele era tomar uma caipirinha. Não sei se ele tinha sido ex-alcoólico, mas ele passava no bar, quando via o pessoal tomando caipirinha, chega, travava aqui, a tentação grande. Um dia ele disse, hoje eu tomo uma caipirinha. Ele pegou o carro, saiu da cidade dele, passou outra cidade, cruzou o estado. Quando saiu do estado dele, chegou na cidade que ele não sabia quem morava lá e não conhecia ninguém. Longe, ele disse, agora eu vou uma caipirinha. Eu vi um bar aberto, vai ser ali. Chegou lá, meu amigo, bota uma caipirinha aqui para mim. Muito limão, mas bota a cachaça dessa boa mesmo, mistura açúcar e tomou a caipirinha. Disse, bote outra, meu amigo. Tum. Terceira dose, aí, tum. Depois da terceira, disse, não, para não me embriagar, vou parar por aqui. Disse, meu amigo, quanto é que é? Aí o cara olhou para ele e disse, rapaz, pastor aqui no meu bar não paga não para beber. Como é que você sabe, rapaz, que eu sou pastor? Minha mãe é da sua igreja, rapaz. Já vi você pregando muitas vezes, já fui lá na igreja. Escute, você está sendo observado. O que é que estão dizendo de você? O que vão dizer? Eu sei que o mundo não vai nos aplaudir quando nós estamos confrontando o mundo. Agora, eu ser perseguido porque eu estou confrontando o pecado, porque eu não vou com o sistema, porque eu estou incomodando o inferno, é uma coisa, irmãos. Mas todo mundo olhar para mim e dizer, ser crente como aquele dali? Se aquele dali for para o céu, eu vou também, porque o céu que ele vai só se for o céu da boca de uma onça, porque daquele jeito. O texto diz que eles estavam observando Jesus, monitorando Jesus. Eles queriam ver um defeito em Jesus, eles queriam usar aquele homem como uma isca, mas Jesus é quem vai surpreendê-lo. Sabe por quê? Em quarto lugar, nós vamos notar que Jesus vai silenciar aqueles inimigos. Verso 4 diz assim, ó. Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Jesus sabia de tudo, Jesus sabia, eu sei aquele homem ali no canto, com a mão mirrada, eu estou vendo. Eu sei que eles estão querendo me colocar num bico de sinuca, numa saia justa, no canto da parede, no mato sem cachorro.
A gente não vai me pegar, não. A gente disse, ei, vem cá, chefe da sinagoga. Lá. Sim, pois não. Seu assistente, fazer uma pergunta para vocês. Vocês idolatram o sábado, né? Vocês não sabem nem o significado verdadeiro, exegete do sábado. Vou fazer uma pergunta, pode fazer. No sábado é lícito salvar a vida ou matar a vida? Tirar a vida ou salvar a vida? Fazer o bem ou fazer o mal? Olha, Jesus já sabia a resposta. Mas aquilo ali é uma pergunta retórica. Quando ele sabe a resposta, mas ele quer fazer o indivíduo refletir. Aí se ele disser assim, eles pensaram assim, se eu disser assim, não, é lícito salvar a vida. Aí Jesus ia dizer, rapaz, se é lícito salvar a vida, então esse homem, a vida dele está estragada. Fazer o bem ou fazer o mal? Não, é lícito fazer o mal. Então vou fazer o bem, então vou fazer o bem e vou curar esse homem agora. Mas se ele dissesse, não é lícito fazer o bem, não. Aí Jesus ia dizer, rapaz, me diga uma coisa, o sábado não foi um presente de Deus para o homem repousar, para ele ser restaurado nas suas forças? E aí, os indivíduos fecharam a boca. Porque a melhor resposta é outra pergunta. Você já viu que a pergunta é uma interrogação? E a interrogação, ela tem a forma de um anzol? Você joga a isca, né? Quando você vai discutir com o testemunho de Jeová, por exemplo, a melhor resposta é a pergunta. Eu estava em casa, aí chegou uma senhora lá, testemunho de Jeová, começaram a evangelizar minha esposa. E eu lá dentro, sem querer ir para a sala, depois disso é desaforo demais. Na minha casa, como pastor, eu vou para lá. Aí escutei a conversa, e lá vai, conversa vem, conversa vai. Aí depois começou a história de um pequeno rebanho, que o pequeno rebanho que vai para o céu, e a grande multidão é aqui na terra. E eu escutando aquela conversa, e depois a gente vai embora, eu disse, não, antes da senhora aí, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta? É uma pergunta. O senhor está falando que o pequeno rebanho é que vai para o céu, e a grande multidão é na terra, então no céu é aquele pequeno rebanho, pouquinha gente, né? Grande multidão é aqui. Eu disse assim, então abra a Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 19. Aí ela disse, Apocalipse capítulo 19, eu digo, Aí abriu a Bíblia, quando chegou lá, capítulo, versículo, e vi no céu a voz de uma grande multidão. Eu digo, a grande multidão está no céu ou está na terra? Não, porque, e vi no céu a voz de uma grande multidão. Onde é que está a grande multidão? No céu ou na terra? Não, que se você quiser estudar, entre no nosso site, não sei quem e tal. Eu digo, não quero estudar não, eu queria só que você fizesse essa pergunta. Não, vamos embora, não leia o resto do capítulo de Apocalipse. Não, vou embora. E foram embora. É isso que Jesus fez com os fariseus. Pergunta e retórica. E agora, vamos entrar na questão do homem da mão ressecada, né? Primeiro, a história é cíclica. Segundo, sinagoga é o lugar de se aprender junto. Terceiro, nós estamos sendo observados, monitorados. Quarto, nós silenciamos os nossos inimigos quando respondemos perguntando. E em quinto lugar, nós vamos ver agora a situação do homem. Verso 3 diz assim, ó, disse Jesus ao homem da mão ressecada, levanta-te e vem para o meio. Deixa eu dizer algumas coisas para você. No templo foi colocado uma lei religiosa, na época, né, do legalismo, de que cego, manco, mão ressecada, aleijado e paralítico não podia entrar no templo. É por isso que lá em Atos capítulo 3, você vai ver que o paralítico estava na porta do templo pedindo esmola, porque ele não podia entrar no templo. E a única solução para os inválidos, né, da sociedade da época, ter contato com a palavra, era a sinagoga. Agora, alguém com defeito físico tinha que ficar, veja o que a religião faz, no canto da sinagoga, sentado no chão. Então vem cá, Gabriel, você vai ser o homem da mão ressequida, né? Ou mirrada, que era briga, né?
Fique ali, que o pessoal lhe vê melhor. Pronto. Fique lá no canto, sentado. Fica no canto mesmo assim. Ó. Não, mais para cima aqui, ó, no canto da parede. Mão direita para trás, assim. Ali estava o homem da mão esticada. No canto, o defeito da mão, ele estava escondendo a mão, porque ele tinha vergonha da mão dele. No canto, defeito na mão, sentado no chão. Essa era a situação. O que é que nós vamos aprender com isso, pastor? Nós vamos aprender algumas coisas, irmãos. O pecado, as circunstâncias da vida, as consequências da vida, muitas vezes nos joga no chão e nos coloca no canto e nos traumatiza. Olha a situação do homem da mão mirrada. No canto da sinagoga, sentado no chão, traumatizado. É isso que o pecado faz e que as dificuldades, as adversidades da vida faz com cada um de nós. Irmãos, nós fomos criados para viver sentado nas regiões celestiais, nos lugares altos da presença de Deus, sentados com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o plano original, foi isso que Paulo disse em Efésios 2, mas o pecado nos jogou no chão, nos deixou prostrados, acabados, deprimidos, inválidos, traumatizados, esquecidos. Quantas pessoas estão assim na nossa sociedade? Aplaudidos muitas vezes por tantos, mas estão lá no canto. Se lembra do acidente da cantora que partiu para a eternidade há um tempo atrás, acidente de avião? Eu ouvi uma música que ela compôs antes de morrer. E na música ela falava da saudade da casa do pai, né? De que tinha deixado tudo, mas que não tinha ganho nada, e que ele disse que ela dizia: estou de volta, tem um banquete na mesa, esperando o filho que foi embora. Então, queridos, deixa eu dizer a você, muitas vezes as pessoas que estão projetadas, você acha que elas estão felizes por causa do glamour, por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa dos aplausos humanos, mas você não conhece a vida íntima dessas pessoas. Muitas vezes estão lá no canto do quarto chorando, e muitas vezes esquecidas por elas próprias, jogadas, deprimidas, vive à base de drogas muitas vezes, não tem felicidade. Foi isso que o pecado fez. Está lá, olha, o camarada. Mas aí nós vamos aprender algumas coisas aqui com Jesus. Veja o versículo 3. Jesus disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Primeira coisa, levanta-te. Foi isso que Jesus disse. Se o pecado jogou você no chão e você foi esquecido, ficou no canto, Jesus vai dizer assim: hoje eu vim aqui para dizer a você que eu vou tirar você do chão. Se levante, meu filho, levante. Você foi esquecido até hoje, você ficou no chão até hoje, você ficou caído até hoje, você ficou no ostracismo até hoje, mas hoje a minha palavra para você é essa: levante-se, saia dessa prostração, desse sofrimento, desse complexo, desse trauma, porque o seu lugar é em pé na presença de Deus, nos lugares altos que Ele te colocou em Cristo Jesus. Quando eu era rapaz, eu gostava de cantar uma música que dizia assim: se levante, senta aí, que dizia assim, ó: se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alto que produz salvação. Quem conhece? Se levante do chão, deixa eu ouvir. Derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão, erga a sua cabeça,
siga para o alto que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Olha para o seu irmão, hoje você vai se levantar. Porque hoje algo novo vai acontecer na sua vida. Todo mundo te esqueceu, te jogaram no chão, você se senta na lama, mas quem entrou na sinagoga hoje foi Jesus de Nazaré, e ele está dizendo, levante-se hoje. Agora, preste atenção, ponto 6, Jesus disse o seguinte, levanta-te e vem para o meio. Fica só um pouquinho. Só que para ir para o meio, meu irmão, desça os degraus. Só que para ir para o meio tinha uma coisinha. Jesus estava no meio porque ele estava no centro da sinagoga. E a sinagoga era rodeada por degraus. Existiam 6 degraus. E o centro era o sábado. Representava o sábado. Cada degrau representava um dia da semana. Então, fica no chão aí. Lá embaixo agora. Né? No canto. Jesus disse para ele primeiro, levanta-te. Porque, olha, veja só, você senta de novo. Ele estava no chão, e do chão, olha para mim. Quem está no chão, olha de baixo para cima. E quem está aqui em cima está pisando, não é nada, rapaz, não, eu vou, não. Entendeu? Mas quando Jesus disse, levanta-te, Jesus, suba aqui. Jesus está dizendo, a partir de hoje, meu amigo, ninguém vai te ver no canto e vai olhar para você de cima para baixo, dizendo, eu sou melhor do que você, porque a partir de hoje eu vou mostrar que você é igual a todo mundo, porque todos são iguais perante Deus. Todos são pecadores necessitados da graça de Deus. Jesus está dizendo, a partir de hoje não aceite ninguém olhar para você de baixo para cima, para lhe humilhar, para lhe massacrar, porque por causa da sua posição social, do seu defeito, da sua raça, da sua cor. Não, hoje você vai olhar de frente para frente e eles vão saber. Esses religiosos aí, besta, que não conhecem de misericórdia nem de graça, vão saber que eu restauro o homem e coloco ele na posição que eu criei, imagem e semelhança minha. Então fica lá no chão, sentado. Jesus disse, levanta-te e vem para o meio. Agora fica aí. Então, para ir para o meio, ele tinha que subir 6 degraus, até chegar no centro, que era o sétimo, representava o sábado. Então Jesus está dizendo, levanta e vem para o meio. Ele pisa o primeiro degrau. Domingo, segundo degrau, segunda, terceiro degrau, quarta, terça, quarto degrau, quarta, quinto degrau, quinta, sexto degrau, sexta, agora vem para o meio. Ele chega no 7º degrau, ou seja, no centro da sinagoga, ele chega no sábado. O que quer dizer sábado, pastor? Sábado quer dizer descanso. Então, deixa eu te dizer, aquele homem estava cansado de sofrer, de ser rejeitado, de enfrentar preconceito, de ser colocado de lado, de estar no chão, de não ser visto, mas Jesus estava dizendo, a partir de hoje, volta para lá, a partir de hoje, você vai agir, porque aquele homem tinha que agir também, não era só Jesus, era ele fazer a parte dele. A partir de hoje você vai subir os degraus que eu coloquei, da vida, da luta, da guerra, da perseverança, você vai continuar vindo, e você vai vir para o sábado, para o descanso, porque sábado quer dizer cessar de fazer, descansar, e Jesus é o nosso sábado, o nosso descanso. Quando eu faço a minha parte e subo os seus 6 degraus, eu chego no centro onde ele está, e com ele eu encontro descanso. Aplauda Jesus se é para ele, aplauda e glorifique, glorifique e aplauda, glorifique e exalte. Foi ele quem disse, vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, eu vos darei sábado, eu vos darei descanso. Amém? Fique lá, daqui a pouco você volta para cá de novo. E aí, caminhando para o final, 7º ponto é que Jesus vai dizer para o homem. Primeiro, Jesus diz
levanta-te. Depois, Jesus diz, vem para o meio. Isso fala de centralidade. Levanta-te, levanta-te, sobe os degraus, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O homem chegou no meio onde Jesus estava, porque Jesus estava no centro da sinagoga, porque Jesus estava pregando, e Jesus estava pregando a palavra, mas ele mesmo era a palavra viva. O senhor quer dizer o que com isso, pastor? Eu quero dizer, queridos, que o centro da nossa vida tem que ser Jesus, porque o lugar de Jesus não é no canto, não é do lado, não é na frente, não é atrás, não é pisado. O lugar de Jesus é no meio. Por isso estão descendo o paralítico, está lá, estão abrindo, e a Bíblia diz, estão descendo o paralítico naquela maca, 4 homens descendo com corda, e a Bíblia diz, trouxeram o paralítico para o meio, onde Jesus estava, lá na célula, em Cafarnaum, na casa de Pedro, Jesus estava no meio. É por isso que quando ele morre ainda em qual cruz? Da esquerda, da direita ou do meio? Diga do meio. Ele morre na cruz do meio. É por isso que quando jogam Sadraque, Mesaque e Abidênego dentro da fornalha, a Bíblia diz que no meio deles estava o 4º homem, estava no meio, o 4º homem ali era Jesus. É por isso que ele ressuscita, e a Bíblia diz que ele apareceu vivo no meio dos discípulos, e a Bíblia diz que João em Apocalipse viu ele no meio dos 7 castiçais que representam a igreja, porque ele é o centro da igreja. E João disse, eu vi ele, o cordeiro, como que morto no meio do trono, porque ele é o centro do céu, e ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei eu, no meio deles, hoje ele está aqui, no nosso meio. Aplauda e glorifique, aplauda e exalte. Para cá, para o meio, agora não vai voltar para vai ficar no meio. Vem aqui. Escuta. Jesus chamou o homem da mão atrofiada, mirrada, ressequida, e eu quero dizer, para o meio, porque Jesus estava no meio. Irmãos, Jesus no meio do casamento, o casamento pode não ser perfeito, mas é lógico que será feliz. Jesus no meio da família, a família não pode ser, vamos dizer que é 100% da perfeição, mas será uma família abençoada, uma família equilibrada. Jesus no meio da igreja, essa igreja vai crescer forte, poderosa, ela vai conquistar a cidade e as nações. Jesus tem que estar no meio, em primeiro lugar, no meio do meu coração, é o centro da minha vida, tudo girando em torno dele, é por ele, para ele, por ele, porque nele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. É ele quem tem que ser aplaudido porque está no meio, é ele que tem que ser adorado porque é quem está no meio, é ele quem tem que ser visto porque é ele quem está no meio. Não, o pastor que está no meio, o centro do culto é o pastor. Se o pastor não for, não vou para o culto não. Por quê? É porque o pastor é o centro do culto. Está errado. O centro do culto é Cristo. Só existe alguém que é insubstituível, Jesus. Jesus disse, levanta, vem para o meio. E agora veja, o homem no meio com Jesus e a sinagoga, todo mundo observando. Aí, Jesus vai dizer outra coisa para o homem. Em 8º lugar, Jesus vai dizer para o homem, estende a mão, verso 5. Olhando ao redor, indignando-se, condoendo a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, que é o tema da nossa mensagem. Jesus olha para o homem, bota a mão para trás, só uma, à direita. A mão assim, ó, feia, arriscada, viu? Jesus olha para o homem, ele diz, estende a mão. E 3 coisas tinham que acontecer na vida daquele homem. Primeiro, ele tinha que crer. Ele não podia estender a mão era aleijada, como é que estender a mão? Tem que ter fé, tem que crer. Segundo, ele tinha que obedecer. E terceiro, ele tinha que perder a vergonha e o constrangimento. Ele podia pensar assim,
Não, se eu for estender minha mão aqui, não estendo. E se eu estender, todo mundo vai ver a minha mão. Primeira coisa, Jesus olha para o homem e diz: estende a tua mão, estenda a mão atrofiada. Bota aí para trás. Estende a mão. Primeira coisa que você vê nesse homem é fé. E ele creu. Senão ele ia estender, passar, dar uma de ridículo aqui. Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa, me perdoe se vou decepcionar você, mas Deus não responde problema. Não. Deus não responde crise. Não. O que é que Deus responde, pastor? Deus responde fé. Deus responde fé. Cristo responde a minha fé. É por isso que alguns têm fé e alcançam, outros têm fé e não alcançam. Eu sei que existe a questão da soberania divina, é verdade. Mas o homem chegou: Jesus, socorre, meu filho está terrivelmente endemoniado, faça alguma coisa por ele. Jesus disse: tudo é possível que crê. Você crê? Eu creio. Ah, Jesus, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Jesus disse: tudo é possível que crê. E nada é possível ao que não crê. Jesus chegou em Nazaré e a Bíblia diz, preste atenção, não, a Bíblia não diz Jesus não quis, a Bíblia diz, não pôde fazer ali grandes milagres, somente curou alguns poucos enfermos, estendendo neles as mãos. Ó, Jesus que dizia assim, ó, vai, teu criado está curado. O centurião chegava lá: rapaz, está curado, tá. A Bíblia diz que Jesus, uns poucos enfermos, uma dor de dente, uma dorzinha de cabeça, impondo as mãos para tentar levantar a fé daquele povo, o último recurso que Jesus usou. Você está entendendo? Aí fica o cara na televisão: se não é pela tua fé, é pela minha. Eu digo: superou Jesus. Jesus disse: não tem fé, não acontece nada. Tem que ser a fé de quem fala e a fé de quem ouve. É por isso que antes de orar por cura, ministra a palavra para despertar a fé no coração da pessoa, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a primeira coisa, o homem teve fé. Segundo, o homem obedeceu. Dá a mão para trás, Gabriel. Bota a mão para trás. Não é demônio não, viu? Você é um homem cheio do Espírito Santo. Bota a mão para trás. Estende a mão. Fé. Segundo, estende a mão. Obediência. Obediência. A coisa mais simples do mundo é obedecer, mas é difícil de se obedecer. E tem gente que obedece por fora, mas não obedece por dentro. Como assim, pastor? É como um menino que vinha em pé, atrás do carro, e o pai dizia: meu filho, se sente. E ele, menino em pé. Meu filho, se sente, o menino em pé. Terceira vez: meu filho, você não sentou. Ele pegou: rapaz, senta aí, rapaz. Sentou o menino sentou e disse: eu estou em pé por fora, mas por dentro, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Tem gente que é rebelde, né, irmão? Não obedece. E nós estamos vivendo na geração que não se obedece pai, não se respeita mãe, não se respeita autoridade, seja civil, seja espiritual. É a geração anárquica, que ninguém respeita mais ninguém, mas a obediência continua sendo a chave da bênção e da vitória. Todo desobediente é feiticeiro, a Bíblia diz assim: todo rebelde é idólatra. Todo aquele que desobedece vai sofrer as consequências, mas glória a Deus por estar vivendo numa geração de crentes também, que embora tenham muitos rebeldes, mas eu glorifico a Deus porque a maioria é obediente aos princípios, à palavra, à vontade de Deus, à voz de Deus. Então o homem obedece. Terceiro lugar, o homem, ele demonstra, bota a mão para trás, não. Estenda a tua mão. O homem demonstra coragem no que vai fazer, ele quebra o protocolo, porque ele estava cheio de religiosos lá, ele não podia fazer aquilo. E aí, irmãos, eu termino dizendo que quando o homem obedece, crê, obedece, perde o coragem, perde o medo, quebra o protocolo, e aí eu termino dizendo que o que vai acontecer é que quando
Ele obedece, o milagre acontece. O milagre acontece. Em nome de Jesus. Tem que... E a Bíblia diz que a mão dele voltou ao normal, ou seja, a mão dele foi restituída. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você entrou aqui se sentindo caído no chão, rejeitado, com a mão atrofiada espiritualmente falando, um trauma na sua alma, um complexo de rejeição, de culpa, porque você diz assim: pastor, eu não sou compreendido, eu não sou amado, eu não sou aceito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje quem está no meio, bota um para trás. Hoje quem está no meio é Jesus de Nazaré. Está olhando para você dizendo: estenda a sua mão. Estenda a sua mão, porque quando você estender a mão essa noite, o milagre vai acontecer e sua mão vai ser restituída, porque hoje é dia de restituição. Mão restituída quer dizer produtividade restituída. Você vai trabalhar e vai comer do fruto das suas mãos. Mão restituída quer dizer autoridade para abençoar restituída. Você vai impor a mão sobre o enfermo de novo e ele vai ser curado. Mão restituída quer dizer alegria restituída. Hoje é noite de restituição. Ele traz de volta a alegria, a paz que você perdeu, o entusiasmo de fazer a obra de Deus, porque o milagre está acontecendo e a sua mão está sendo restituída. Vamos ficar de pé e adorar a Deus.